Fala, meus amigos, vamos trazer um react do canal do TF, muita grana chegando no Botafogo. John Textor deu papo, 500 milhões chegando para reforços. Vamos acompanhar esse vídeo, esse react e eu recomendo. Amigos, eu vou tentar aqui resumir tudo de uma maneira bem rápida, fácil, mas antes deixa o like, inscreva-se, compartilhe, mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Ontem, por volta das 18h30, eu, Pedro Depp e Bernardo Gentili, lá no meu outro canal aqui no YouTube, o Arena Alvinegra. Se você não for inscrito, inscreva-se. Você está aqui no canal do TF e não está lá no Arena, inscreva-se, porque é muito importante para nós. Conversamos com John Textor, fizemos todas as perguntas, não tivemos nenhuma limitação a respeito do que a gente poderia perguntar para o empresário norte-americano. Cada um ao seu jeito, cada um ao seu estilo, mas a gente conseguiu fazer ali algumas questões para o Textor. Ele prometeu que vai conseguir resolver as questões do transfer ban, que o Botafogo tem novos investidores e que o Botafogo estará no mercado. Muitos torcedores o acreditaram, alguns acreditaram. E até mesmo eu fiz uma pergunta para ele, se ele sairia do Botafogo se ele não conseguisse resolver essas questões. Ele ficou até um pouco brabo e fez uma resposta, deu uma resposta um pouco mais incisiva. Vou colocar aqui algumas falas do John Textor, quando ele fala sobre todas essas questões dos investimentos, que ele fala que o Botafogo vai continuar ativo no mercado, e também sobre se ele sairia do Botafogo se não conseguisse colocar grana dentro do nosso clube. Vejam essas falas do Textor. We're the 90% owner of this club. I'm the majority owner of Eagle, which owns the 90%. It's quite possible that ownership will change over the next investments, these investors I'm bringing in, and that's a good thing. But when things get difficult, you don't leave. That's ridiculous. Things were impossible when I showed up at this club. We had challenges that you would not believe, and we stayed tough internally. We were constantly criticized by the fans. It's been brutal with the fans at various times, and we kept working and we kept fighting, and we brought this club the best year in 120 years. I don't care that the fans don't appreciate that anymore. I don't care. Reputation is who people think you are. Character is who you really are. And I am the right owner for this club because I do my work every day and I don't worry about the bullshit in the press and I don't worry about supporters that love me, that hate me. I go to work every day for the supporters and I've given these supporters the best year in the history of this club, and we're going to work very hard to do it again. Supporters are very short term. The fact that they could actually ask me to leave the club after what I've given them, I think is patently absurd. If they want to raise money and buy me out, you know, make an offer. But until then, I'm going to keep running this club. From a business perspective, look, the fans should find it very hard to trust this situation because as we've been negotiating with Aerie, these negotiations have to be kept confidential. It really hurts the club if Aries, Michelle Kang, the other parties at Eagle are constantly seeing the progress of our negotiation out in the public. So it's one of those very difficult times where you know you've got solution and the supporters of Botafogo will end up being happy, but you can't tell them anything while you're going through it. And I'm very sorry for that, but these confidential negotiations with Aries and other partners at Eagle, they have to be kept quiet until they're complete. Now, I can tell you that in the past 2 days, we finally got approval to bring capital into the club. We had an affirmative vote at the board of Eagle. It's a board where you know, I have significant rights, of course. I'm the majority owner, but I still have to go through the process. And the very good news is that this financing that we've been talking about for quite some time was finally approved by the independent directors on the board of Eagle. And so we look to bring in a significant amount of capital this week. Finally, it's taken too long, but now I can talk about it. And I apologize for the lack of transparency, but this had to be kept confidential until we finish. Vamos ver. Ele prometeu que até o final desta semana resolve todas as questões do transfer ban. Não deu um dia correto, mas disse que vai resolver. Será que vai conseguir? Não sabemos. Ele disse também que virá para a partida contra a equipe do Cruzeiro, estreia do Campeonato Brasileiro. Como será o tratamento da nossa torcida com John Textor? Não sabemos também. E para encerrar, o técnico Martim Anselmi foi questionado ontem na entrevista coletiva, após a nossa boa vitória, uma boa atuação contra o Bangu, sobre esses problemas administrativos do Botafogo. E o técnico alvinegro respondeu desta maneira. Uma coisa é o que acontece afuera, outra coisa é o que acontece dentro com nosso trabalho de jogadores e comissão técnica, e outra coisa é o que acontece com o trabalho da diretoria. Em nosso trabalho, esse ruído ainda não impacta,
porque nós temos o foco em trabalhar, em ser melhores, em treinar e competir. ¿Dónde es que afecta todo eso? Obviamente en que queremos tener un elenco más profundo, porque vamos a precisar más jugadores. Entonces, desde ahí yo entiendo a la torcida que tiene derecho a manifestarse y hallo que nos como institución tenemos que resolver ese problema urgente y hallo también que vamos a resolver. Entonces, más el ruido no afecta en el campo. Los jugadores dan lo máximo y nosotros enfocados en lo que podemos controlar, que es nuestro trabajo, sin más. Sinceridade do Martim Anselmi, gosto disso e tomara que ele continue fazendo esse bom trabalho que está começando. Tamo juntos, beijos, amo vocês. Estarei 12h30 lá no Arena Alvinegra, Arena News, com os meus amigos Brandino e Léo Dantas. E, claro, mais tarde aqui no canal do TF com mais um conteúdo. Sempre com 2 conteúdos ou 3 conteúdos aqui no canal. E lá no Arena sempre com as minhas participações e com 2 vídeos ao dia. Assistam lá que vocês vão gostar bastante. Fala, família, é isso mesmo. John Textor deu papo 500 milhões de reais de verdinhas grana para o Botafogo. É isso mesmo. John Textor falou que essa semana vai entrar muita grana no caixa do Glorioso. Não falou ainda sobre valores, tá bom? Mas disse que já está tudo certo. Um financiamento aí com a Egle, que financia o Glorioso. Segundo as informações divulgadas pelo próprio John Textor, o torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo, em paz, que a grana vai chegar para reforçar o Glorioso. O Botafogo se movimenta no mercado, tem aí jogadores de pauta, jogadores que estão até sendo visados por outros clubes brasileiros que podem chegar aí no Glorioso. O Glorioso vai investir aí aproximadamente, segundo algumas informações vazadas para o site Bola VIP e alguns sites internacionais, cerca de 500 milhões de reais para a derrubada do transfer ban e a investida em reforços, e nomes de peso aí estão sendo cotados, como é o caso do Cuiabano, o possível retorno do Cuiabano, que foi aí colocado para negócio pelo Nottingham Forest. Além do possível retorno do Cuiabano, John Arias está sendo alvo aí. Além disso, outros reforços podem chegar para vestir a camisa do Botafogo, do clube mais querido aí do Brasil, Clube de Regatas Botafogo. Então, o John Textor aí querendo investir pesado, falou pro torcedor ficar tranquilo. A partir dessa semana aí vai entrar uma grana preta para a contratação de reforços. Botafogo é o líder do Campeonato Carioca da Taça Guanabara com 9 pontos, após vencer mais uma partida ontem. Estreia nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, uma partida importantíssima contra o Cruzeiro, uma das principais equipes. Botafogo aí, dependendo dos reforços, hoje o Botafogo não é favorito pelo Campeonato Brasileiro, nem Libertadores, mas com reforços que podem chegar aí, o Botafogo pode sim tomar aí, mais uma vez, essa visão aí de protagonista no futebol brasileiro. É isso aí, torcida. Deixe seu comentário o que você achou da fala do John Textor aí sobre os reforços. Deixe seu comentário sobre a fala do John Textor sobre reforços. Deixe seu comentário a respeito aí dos investimentos que estão chegando, segundo o próprio empresário. Se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada, nenhum conteúdo relacionado ao Glorioso. Tá bom, torcida? Valeu, até o próximo vídeo, a próxima informação. Qualquer coisa iremos trazer com mais novidades sobre o Glorioso, sobre o nosso Botafogo. Valeu, torcida, até o próximo vídeo, a próxima informação.